Olá, eu sou a Hanna Caroline e junto com o Bruno Henrique, Laura Rocha, Marco Antônio, Matheus Rodrigues e a Vitória Matias, desenvolvemos uma análise estratégica detalhada sobre a empresa Klabin. A Klabin é uma das principais empresas no ramo de celulose e papel no Brasil, setor que contribui significativamente para a economia brasileira. Ela foi criada em 1899 pelo Maurício Klabin, um jovem empreendedor imigrante da Lituânia, junto com seus irmãos Salomão e Hessel e seu primo Miguel Laffer. Atuava inicialmente com tipografia e era uma casa importadora de artigos de escritório. Atualmente, ela ocupa o primeiro lugar quando o assunto é produção e exportação de papel e cartões, sendo a única companhia no Brasil a fornecer simultaneamente no mercado de celulose de fibra curta, fibra longa e celulose fluff. Além disso, ela conta com 22 unidades industriais em território brasileiro e uma na Argentina. Desenvolvimento sustentável é uma das principais premissas para os negócios da Klabin, e ao longo da sua trajetória ela se consolidou como um nome importante tanto no mercado de produtos sustentáveis quanto no mercado de capitais brasileiro. Ela realizou seu IPO, oferta pública inicial, na Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, em 1979. Desde então, as suas ações estão listadas no mercado acionário, sendo negociadas pela B3. Ela oferece dois tipos de ações no mercado: as ações ordinárias, que é a LBN 3, e as preferenciais, que é a LBN 4. Também emite units, que é a LBN 11, que são compostas por combinações de ações ordinárias e preferenciais. Além disso, também tem outros instrumentos financeiros no mercado de capitais, como a debêntures. Em um contexto econômico desafiador, marcado por eventos globais como a pandemia, a guerra na Ucrânia e a inflação crescente, a Klabin mostrou resiliência. Mesmo diante de pressões nas cadeias de suprimento e aumento nos custos de produção, a empresa se adaptou. Essa adaptação foi possível graças a investimentos estratégicos em tecnologia e a crescente demanda por embalagens sustentáveis. Dentro dos projetos e investimentos, um dos grandes marcos recentes da Klabin foi o projeto Puma 2, que ampliou a capacidade produtiva de papel craftliner e embalagens recicláveis. Esse investimento estratégico não apenas diversificou o portfólio da empresa, mas também atendeu à crescente demanda por soluções sustentáveis no Brasil e no exterior. Dentro do ponto de vista de desempenho financeiro, mesmo enfrentando volatilidade cambial e altos custos de insumo, a Klabin manteve sua performance financeira robusta. A empresa conseguiu equilibrar investimentos em expansão com controle rigoroso de custos e caixa, garantindo níveis saudáveis de receita, EBITDA e endividamento sustentável. Como estratégia focada em sustentabilidade, inovação e expansão, a Klabin está preparada para liderar as transformações do setor de papel e celulose. O compromisso com a eficiência e a responsabilidade ambiental garante que a empresa tende a continuar se destacando como uma referência no mercado nacional e internacional. Considerando alguns indicadores econômicos para nossa análise, o setor de papel e celulose é essencial para a economia brasileira, representando cerca de 3% do PIB industrial e 1,3% do PIB total, segundo a IBA, Indústria Brasileira de Árvores. Em 2023, o Brasil consolidou sua posição como o maior exportador mundial de celulose, alcançando 7,5 bilhões em exportações, com destinos como China, Europa e América do Norte. Ainda dentro desse contexto, o crescimento do PIB brasileiro em 2023 de 2,9% favoreceu o setor, que gerou cerca de 150 mil empregos diretos. No entanto, a inflação de 4,2% pressionou os custos de produção, enquanto a cotação média do dólar, a 5,20, beneficiou as exportações, mas encareceu importações estratégicas, como maquinários e insumos. A Klabin, líder do setor, precisa adaptar as estratégias para lidar com essas variáveis. A alta do dólar impulsiona a competitividade das exportações, mas aumenta custos operacionais. Com receita de 4,9 bilhões no segundo semestre de 2024, a empresa mostra resiliência, mesmo diante de desafios econômicos. Políticas fiscais, como mudanças tributárias, afetam diretamente os custos da Klabin. Taxas de juros mais altas dificultam financiamentos e impactam investimentos. Já a desvalorização do real favorece exportações, mas encarece importações. Por isso, monitorar essas variáveis é fundamental para decisões estratégicas da companhia. O índice Sharpe de menos 1,5% indica que a Klabin teve desempenho ajustado ao risco inferior à Selic, destacando baixa competitividade frente a alternativas de renda fixa em cenários de juros elevados.
O beta de 0,43 indica que a ação da Klabin tem um nível de oscilação inferior ao do mercado. Isso significa que o ativo é menos volátil do que o índice de referência. Por exemplo, se o mercado oscila 1%, a Klabin tende a variar 0,43%. Baixa volatilidade e retorno ajustado ao risco pouco competitivo tornam a Klabin mais atrativa para perfis arrojados em longo prazo. A volatilidade atingiu 27,30% em 2024, indicando oscilações significativas no curto prazo, mas sugerindo potencial de maiores retornos a longo prazo. A Klabin apresentou desempenho oscilante, recuperando-se em 2023 após quedas em 2021 e 2022, destacando-se como uma alternativa para investidores mais arrojados. O desvio padrão da Klabin de 17,55% é superior ao Ibovespa, de 17,10% e muito acima da Selic, 2,25%, refletindo maior exposição a fatores externos. A Klabin é uma alternativa atrativa para investidores tolerantes ao risco, com potencial de ganhos no longo prazo. Contudo, o ambiente de juros altos favorece investimentos em renda fixa, que favorecem retornos similares com menor risco. Analisando os índices de liquidez, nós verificamos que a Klabin teve uma leve melhora na liquidez corrente. Ela passou de 2,80 em 2022 para 2,85 em 2023. Esse aumento ele é positivo e indica que a empresa tem uma boa capacidade de cumprir suas obrigações no curto prazo, uma vez que o índice acima de 2 ele é considerável, saudável e oferece uma posição de liquidez confortável. Em contrapartida, ela enfrenta desafios em relação ao aumento do endividamento e a rentabilidade. As quedas nas margens dos índices de rentabilidade requerem atenção, porque eles podem impactar na confiança dos investidores e na capacidade de sustentar o pagamento dos dividendos no futuro. Já relacionado à análise gráfica da Klabin, analisamos as tendências de baixa, altista e lateral. Durante o período de agosto e meados de outubro, o gráfico apresentou uma sequência de topos e fundos descendentes, indicando uma clara tendência de queda. Esse padrão sugere um movimento de baixa consistente com predominância de força vendedora. Isso a gente está falando de uma tendência baixista. Em relação à tendência altista, após atingir um fundo em outubro, o preço mostra um padrão de recuperação com topos e fundos ascendentes, indicando uma inversão para uma tendência de alta. Esse movimento é destacado no final de outubro e início de novembro. Em relação à parte lateral, em tendência lateral, entre os meados de setembro e início de outubro, o preço entrou em uma faixa de negociação lateral, uma consolidação, caracterizada por movimentações em torno de uma zona de suporte e resistência bem definida, com baixa volatilidade. Contudo, após analisarmos diferentes tipos de análise de tendência, suporte e resistência, análise de padrão de candles, podemos concluir que o gráfico mostra uma transição clara entre uma tendência baixista, uma fase de consolidação lateral e, por fim, uma tendência altista. O suporte em 11,25 é crucial para a gente conseguir sustentar os preços. Um rompimento abaixo desse nível pode indicar uma retomada de baixa. A resistência próxima de 11,80 a 12 será um desafio para a continuidade de alta. O valor da firma EV soma 56,59 bilhões, considerando uma dívida líquida de 28,94 bilhões. O múltiplo EV/EBITDA de 13,7 reflete a robustez operacional da companhia. A receita líquida anual cresceu 13,7% ao ano nos últimos 5 anos, alcançando 18,87 bilhões nos últimos 12 anos, com projeção de 21,46 bilhões no próximo ano. O desempenho da Klabin também é impactado com variações macroeconômicas, como a inflação de 4,2% em 2023 e a cotação do dólar de 5,20, média 2023. A valorização cambial pode beneficiar as exportações, mas também elevar os custos de insumos. E, por conta disso, além disso, políticas econômicas influenciam diretamente a empresa. Mudanças fiscais e cambiais afetam os custos operacionais, enquanto as políticas monetárias alteram o custo de capital. Como investimento, a Klabin é atraente para perfis mais arrojados, devido ao seu potencial de ganhos no longo prazo, por ser perene e ser uma empresa aí de grande valor, especialmente em momentos de recuperação econômica. Contudo, para investidores mais conservadores, a renda fixa pode ser mais adequada no atual cenário de juros elevados, que favorece retornos estáveis e menor risco.
Com isso, concluímos que tanto em relação à Klabin quanto ao seu valuation, a Klabin é uma das líderes do setor de papel e celulose, revela números sólidos e um papel estratégico na economia brasileira. Com um lucro líquido de 2,6 bilhões nos últimos 12 meses, a empresa apresenta um múltiplo de PL de 13,4, próximo à média do setor, que é de 11 a 14. Já o múltiplo preço-valor, o PV e VP, de 2,77, confirma sua boa posição no mercado, alinhada ao padrão do setor, que no caso seria 2,5 a 3.